Viver tua vida, Jesus, deixar que tu vivas em mim. Pai, no nome de Jesus, esse é o nosso anelo, Pai. E sabemos que é o segredo, é a razão de uma vida cristã bem-sucedida, de uma vida cristã próspera, de uma vida cristã que te agrada. Morrermos para nós mesmos, Senhor, deixar a nossa vida para vivermos sua vida. Essa é a razão de uma vida espiritual qualitativa, e que o Senhor trabalhe em nós nesse sentido, de maneira que haja menos da nossa humanidade e mais de Ti, Pai, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor também, nesse momento, que Tu nos fale ao coração, Pai, que o Senhor nos direcione dentro da Tua vontade, que a Tua palavra venha de encontro a necessidades aqui nessa noite, que a Tua palavra produza libertação, responda indagação, que venha a nós o Teu reino, reino de glória, de poder, de autoridade, que ao terminarmos esse tempo aqui, possamos unanimemente declarar que o Senhor de fato nos falou, que o Senhor de fato nos visitou. Em nome de Jesus, repreendo o opositor, repreendo os adversários, em nome de Jesus, tudo que se levanta nessa noite, que se opõe à audiência, à compreensão da Tua palavra, nós repreendemos no poder e na autoridade do Teu nome, declaramos mentes e corações focadas em Ti e cativos ao Teu senhorio. Seja assim, no nome de Jesus, para a Tua honra, a Tua glória e louvor do Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. A minha voz que não, boa noite, graça e paz, a minha voz que já não é aquela imponência de voz, quando eu me submeto a algumas condições, ela fica pior. Irregularidade de sono e frio, eu passei pelos dois. A voz está um pouquinho mais dificultosa, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Estão afiados, hein? Boa noite para vocês, graça e paz. Quantos estavam aqui no último domingo passado? Levanta a mão. Glória a Deus. Uma galera boa. Eu, assim como vocês, fui muito edificado na semana passada com a ministração do Daniel Souza, e especialmente na noite de domingo, quando ele falou sobre o relacionamento entre irmãos. Ele falou sobre a igreja como família de Deus, com um brilho nos olhos, com entusiasmo, aquela palavra impactante, contagiante. E eu saí daqui com fogo dentro de mim, dificuldade para dormir, mais apaixonado pela igreja. E também na semana, assim, ainda envolvido com tudo aquilo que nós recebemos aqui no último final de semana. Na semana me veio um assunto que eu já vinha refletindo sobre a vida da igreja, sobre a importância da vida da igreja e as vitórias que nós temos em função disso, em função do viver a igreja, em função do estar inserido na vida da igreja, discernindo o corpo. Consequentemente, nós temos uma vida prevalecente, nós temos uma vida de vitória. Então, mediante o que nós recebemos aqui, o que eu recebi semana passada, eu voltei a refletir nesse tema. Eu quero, com a graça de Deus, poder compartilhar um pouco sobre isso nessa noite. Abra a tua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel 17 fala do desafio de Davi e de Golias. Uma história bíblica conhecida, e que através dessa história nós tiramos muitas lições espirituais. Eu não vou ler todo o texto, vou ler apenas alguns versículos. Você abre a tua Bíblia, vai acompanhando aí. Vou ler alguns versículos. 1 Samuel capítulo 17, vamos ler o verso 4, o verso 5, o verso 10, o verso 11, o 26, 40, 49 e 50.
Está picado assim, mas tem sentido, tudo vai se encaixar, tá bom? Então vamos lá para o verso 4. Então saiu do arraial dos filisteus, um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gade, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Verso 5. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Verso 10. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Verso 11. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Verso 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Vou repetir a parte B. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Verso 40. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançando a mão de sua funda, foi-se achegando ao filisteu. Verso 49. Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou, porém não havia espada em sua mão, não havia espada na mão de Davi. Até aí está bom. Esses versículos são suficientes para a gente encaixar com as ideias que estão no coração. Tem algumas curiosidades nesse texto que vale a pena mencionar. Vocês leram aí no primeiro versículo que Golias tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. 6 côvados e 1 palmo significa uma pessoa com uma altura equivalente a 3 metros. Pensa numa pessoa com 3 metros de altura, 6 côvados e 1 palmo. O texto diz que ele vestiu uma couraça imponente. Essa couraça, só a couraça de Golias, pesava em média 60 quilos, mais ou menos equivalente ao peso do menino Davi. Só de couraça, 60 quilos. A ponta da lança desse gigante, vocês viram a descrição da ponta da lança? Só a ponta da lança pesava 7 quilos. Então, um homem com 3 metros, com a couraça de 60 quilos, com uma lança que só a sua ponta pesava, em média, 7 quilos. E conforme também está aqui descrito no texto, o gigante afrontava Israel diuturnamente. Por 40 dias e 40 noites, aquele gigante ia ali diante das tropas de Israel e afrontava Israel. E o texto diz que mediante aquela afronta, eles vendo aquele homem, aquela imponência, todo aquele aparato, né, de guerra, o texto diz que eles muito temiam. Eles tinham muito medo daquele gigante. Então era muita afronta e eles tinham muito medo. Até surgir nessa história um jovem chamado Davi. Esse jovem não tinha nada de excepcional a nível material e nem também a nível de estatura física. Era um jovem, um rapaz magrinho. E surge nessa história Davi. Não tinha realmente nada de excepcional, materialmente falando, mas ele tinha princípios espirituais. E esses princípios espirituais foram princípios que o levou, como lemos também aqui no texto, que o levou a prevalecer contra aquele gigante. E as estratégias que Davi utilizou para vencer aquele gigante são as mesmas que nós precisamos utilizar hoje para vencermos os muitos gigantes que nos cercam. Quem tem gigante para vencer aqui, levanta a mão. Eu tenho, muitos gigantes. Pensa aí,
um gigante que você está vivendo hoje, está te afrontando, e você põe a tua mão na cabeça e fala, como, meu Deus do céu, como eu vou vencer isso? O que eu faço? Então, as mesmas táticas, as mesmas estratégias que Davi utilizou, são as mesmas que nós devemos utilizar hoje, para vencermos esse gigante que você levantou a mão aí, sinalizando que é uma realidade na tua vida, como é na minha também. Eu tenho muitos gigantes para serem vencidos, e nós podemos mencionar e falar aqui de tantos gigantes, os gigantes do senso de incapacidade, que tem paralisado pessoas de muito potencial. Ela tem potencial, porque foi feita a imagem e semelhança de Deus, tem um Espírito de Deus, mas diante de um desafio, de algo que ela tem que encarar, ela se sente imponente, ela se sente incapaz, e são muitas pessoas paralisadas por esse senso, pelo senso de incapacidade. Há o gigante das fobias, o gigante dos medos, o medo de faltar, que deprime pessoas, o medo de perder, o medo da solidão, o medo da morte, o medo da violência, o medo de recomeçar e vai que aconteça o que aconteceu de novo, eu vou sofrer mais, então deixa de avançar, deixa de viver o melhor de Deus para a sua vida. Então há uma modalidade, uma quantidade de fobia que tem sido para muitas pessoas um gigante. A gente falou aqui da violência, a gente vê os relatos aí na mídia de pessoas que estão em profundo pânico por causa da violência, pessoas que se auto-encarceraram com medo da violência, auto-encarceraram na sua casa, nos seus veículos. Então são os gigantes, o gigante das fobias. Há o gigante das enfermidades, daquele diagnóstico que nos surpreende, quando você vai fazer um exame de rotina, na expectativa de prevenir algum mal, e você é surpreendido por aquele diagnóstico, aquela enfermidade que você sabe que a ciência não tem recurso para tratar, essa enfermidade que você acaba de descobrir. Então a enfermidade física, a enfermidade da alma. Nós estamos vivendo um tempo, uma geração, onde as pessoas têm sido acometidas por muitas enfermidades no âmbito emocional, né? A depressão está crescente, as síndromes estão crescentes, síndrome do pânico, daí por diante, insônia e tantas coisas, né? Então, há os gigantes das enfermidades espirituais, são também tantas essas enfermidades. Há o gigante dos vícios, a pessoa tem consciência que aquilo está destruindo a sua vida, está roubando o teu recurso financeiro, está afetando o seu relacionamento social, está afetando o seu relacionamento com a família, mas ela não consegue se liberar daquele vício. É um gigante, são muitos vícios. Bom, há o gigante do desânimo. A pessoa fala, eu sei que eu preciso caminhar, eu sei que eu preciso romper, eu preciso avançar, mas eu me sinto muito desanimada. Há o gigante da família em crise, do casal que não chega a um acordo, não consegue manter um tempo assim satisfatório de harmonia, de paz. São brigas constantes, palavras indevidas, palavras que ferem, filhos que estão desvirtuados, e os pais não sabem o que fazer com os filhos. Infelizmente, temos visto famílias enfrentando muitos gigantes, aos gigantes das disfunções relacionais, né, das brigas, das dificuldades de suportar uns aos outros em amor, ao gigante da crise financeira, que tem gente se matando porque não sabe de onde vai tirar dinheiro, desesperada. Eu vi um cara num depoimento na delegacia que disse que não sabia mais o que fazer, e ele pegou uma arma e foi assaltar porque ele não estava aguentando mais ver os filhos passar fome. Gigante da crise financeira. Enfim, são muitos gigantes que surgem na vida de todos nós. Porém, entretanto, nós precisamos entender, saber biblicamente como encarar esses gigantes, como derrubar esses gigantes. Amém? Porque maior o que está em nós, amém ou não amém? Maior o que está em nós do que o que está no mundo. E a Bíblia não diz que só maior o que está em nós, mas a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós não somos apenas vencedores, nós somos mais do que vencedores. Então os gigantes, eles são uma realidade, é verdade.
Os gigantes estão aí, mas o gigante, diante de um Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, alinhado com a palavra, ele surge para cair por terra. Amém? Então, nós precisamos saber, biblicamente, como agir, como reagir a esses gigantes que se colocam diante de nós. E nós começamos a ver, claro, aqui nesse texto, nas estratégias que Davi usou, nós podemos extrair desse texto as lições, os princípios necessários para que os gigantes caiam na nossa vida. Volta no versículo 40, dá uma olhada no versículo 40, acende a Bíblia, abre a Bíblia, verso 40 diz assim: tomou o seu cajado na mão, repita comigo, diz, tomou o seu cajado na mão. Que representa o cajado? O cajado é a ferramenta do pastor, é aquela vara que o pastor usa com curvada na sua ponta, e que ele usa para manipular o rebanho, trazer a ovelha para perto. Mas o cajado, ele tem uma representatividade espiritual muito relevante, muito importante, porque o cajado, ele significa autoridade espiritual. O pastor, espiritualmente falando, diante das suas ovelhas, manipulando o teu cajado, é um exercício espiritual. E é o primeiro e o principal princípio para nós vencermos os gigantes da vida. É a submissão, é o reconhecimento da autoridade e a submissão. Eu me alegrei sobremaneira quando eu ouvi reflexivamente a palavra que o Davi ministrou aqui. E eu falei, é o Espírito do Senhor, porque Deus, Ele nos conhece, Ele sabe o que precisamos, e é uma palavra que nós precisamos ouvir nesses dias, num mundo impregnado pela anarquia, em crentes cristãos cheios de si, individualistas. É a palavra protetiva, a palavra que nós precisamos ouvir no momento, reconhecer e nos submeter à autoridade que Deus tem colocado diante de nós. O texto diz que Davi, ele toma o cajado nas suas mãos. Davi toma nas suas mãos essa referência espiritual da autoridade. E nós estamos submissos, exercitando esse princípio que vence o gigante, quando nós estamos de fato sob a missão de alguém, sob a visão de alguém. Submissão é quando nós prestamos obediência, é quando nós obedecemos aqueles que nos dirigem no Senhor. A família, a igreja, dentre os conceitos que a Bíblia fala da igreja, um assim dos mais clássicos assim, é a igreja como família. Família tem níveis de autoridade. Uma família que não há a conservação do princípio da autoridade, essa família está fadada ao fracasso, ao desgoverno, à desordem. Então, quando nós estamos diante do cajado pastoral, nós estamos exercitando a nossa submissão, nós estamos prestando obediência àqueles que têm uma investidura de Deus para nos dirigir, para nos presidir no Senhor. Há uma lei acerca da autoridade e submissão, que diz assim: ninguém tem autoridade se não é sujeito. Não há ninguém que galga algum nível de autoridade sem ter o teu coração exercitado na submissão. Alguém submisso sabe ouvir conselho, ouve conselho, ele ouve a voz da direção do pastor. Quando o cajado pega o pescocinho e traz para perto, ele vem, porque ele sabe que não é algo destrutivo, é protetivo. Então, alguém que está sob submissão, ele dá ouvidos a conselho. Provérbio 15, 12 diz que o escarnecedor não ama aquele que o repreende, e nem se achega para os sábios.
o escarnecedor, o rebelde, ele não ama aquele que repreende. Você fala assim, puxa, foi uma cajadada forte, foi firme, hein? Chegou a dar secura na boca, mas eu precisava. Outro dia, eu estava pensando assim, sobre pessoas da minha geração, uns amiguinhos que eu tinha lá, que viviam segundo o seu bel prazer, e eu via eles se perderem. Daquela minha geração de adolescente ali, eu conto a dedos que ficaram. Infelizmente, a galerinha ali já se foi. E eu vi o estilo de vida deles. Tinham 2 que brincavam comigo, os 2 morreram assassinados. Então, eles levavam as coisas para casa, sem explicar a procedência. A mãe recebia. Eu lembro que eles falavam assim, a gente ia caçar passarinho, na época não tinha consciência, né? E aí, estava ruim de matar passarinho. E ele falava, então vamos matar a galinha do vizinho. A gente mata a galinha, a mamãe faz. Aí eu falava, tua mãe faz a galinha roubada? Faz. E eu chegava na minha casa e dizia assim, vinha da escola, um lápis diferente. De quem te deu esse lápis? Esse lápis não é teu. Toma. Devolve e pede perdão. E eu estava pensando, se os meus pais não tivessem o zelo que eles tiveram comigo de me repreender, de me admoestar, de me corrigir, eu não estaria aqui hoje ministrando para vocês. Então aquilo que nós pensamos que vai nos destruir, meu Deus, que cajadada, é o que você precisa para você vencer o gigante da tua vida. É o que você precisa para prevalecer contra os gigantes. Porque alguém que é submisso sabe dar ouvidos a conselho. Quem é submisso tem um coração manso, amém ou não amém? Tem um coração manso, tem um coração humilde. O manso, ele pode ser guiado pela mão do pastor. O manso, ele é guiado pela mão do pastor. O Salmo 23 não é para ovelha rebelde. O Salmo que diz que o Senhor nos guia para as águas tranquilas e pastos verdejantes. Quem conhece pasto verdejante e água tranquila é quem se deixa conduzir. O manso, ele sabe, o sujeito, ele é manso, ele é humilde. A Bíblia diz que o rebelde, ele habita em terra estéril. Salmo 68, verso 6. Mas vamos fazer um paralelo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Me faz repousar em verdes pastos. Guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Faz-me repousar em pastos verdejantes e águas tranquilas. Ovelha. O pastor está guiando. Você confia na condução do seu pastor, está te guiando. Às vezes no percurso tem uma varadinha também, mas está te guiando. E aí o Salmo 68, diz, 68 verso 6, diz que o rebelde habita em terra estéril. Por que habita em terra estéril? Porque não se deixa conduzir. Você sabe onde está a água? Sabe quem sabe onde está a água tranquila? Água aqui fresquinha e a grama verdinha? É o pastor. Mas o pastor não guia rebelde. O pastor guia ovelha. Esse é um princípio para vencermos o gigante. Davi, o texto diz que ele tomou o cajado na sua mão. Deixa eu dizer mais uma coisa. É impossível fazer de um rebelde um vencedor de gigante. Quem está comigo aí, diz amém. É impossível. É impossível fazer um rebelde vencedor de gigantes. Gente que não anda sob submissão, gente que resiste e rejeita a autoridade, jamais
vão vencer o gigante da vida. Romanos 13:12 diz: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si condenação. É forte, treme a gente por dentro, mas nos guarda. Eu falei para uma pessoa em off, de alguém que viveu uma catástrofe, e a pessoa estava assim, perplexa, e ela disse: meu Deus, o que é isso? Que será que tem levado essa pessoa a essa condição? Aí eu puxei assim, que então eu falei: rebelião. Aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si condenação. O texto, segue lá para o texto. Pensou? Caiu? Caiu aí no coração? Volta lá para o texto. O texto também diz que Davi escolheu 5 pedras. Que pedras Davi escolheu? Que pedras foram essas que Davi escolheu? Olha aí no texto. Que pedras foram essas que ele escolheu? Quais foram essas pedras? Verso 40. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras. Que pedras ele escolheu? 5 pedras lisas. Repita comigo: 5 pedras lisas. Quem são as pedras na nova aliança? Diz para a pessoa que está ao teu lado aí, assim: você é uma pedra viva. Projeta aqui para mim, por favor, querido. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Vou contar de 1 a 3, vamos ler esse texto aqui, tá bom? Todo mundo, tem aqui e tem aqui. 1, 2, 3. Também vós mesmos, como pedras que vivem. Também vós mesmos, como pedras que vivem. Não é uma pedra cheia de ponta, não é uma pedra especulada. O texto se refere à pedra lisa. A pedra que derruba gigante, a pedra que derruba aquilo que nos afronta, é uma pedra lisa. Como uma pedra fica lisa? Como uma pedra fica lisa? Vamos pensar aí numa pedra no fundo de um rio. A pedra fica lisa pela permanência na água, amém ou não amém? Ela vai ficando lisinha pela permanência na água. Quantos conhecem a praia de José Gonçalves aqui? José Gonçalves tem umas pedras que chamam a atenção, são lisinhas. Inclusive o pessoal está levando para casa. Já tem uma placa lá para não levar as pedras. Não leve as pedras de lá. Deixe para as próximas gerações aprender a lição da pedra lisa. Você vai num rio, lá no Sana, por exemplo. É tão legal pegar aquelas pedras lisinhas, a gente vai separando. Então a pedra ela fica lisa pela permanência na água. A pedra fica lisa pelo contato com as outras pedras. Então o contato com as outras pedras, o atrito, a permanência na água, vai formando uma pedra que até então estava uma pedra áspera, cheia de ponta. Esse tempo na água, esse contato com as outras pedras, ela vai se tornando uma pedra lisa. Qual é a razão de tantas pessoas intimidadas pelo gigante na vida da igreja? Por que há tantas pessoas que não vencem os seus gigantes? Fala: querido, mas por que você não rompe?
Você está diante de uma mesma palavra, uma mesma influência. Você tem nas suas mãos uma mesma fonte, uma mesma Bíblia. Por que você não rompe? Por que por tanto tempo você está nessa condição, tua família está desse jeito? Por que por tanto tempo você ainda segue algemado, aprisionado nessas cadeias? As pedras lisas, elas são formadas pela capacidade de nós permanecermos no relacionamento. A capacidade de nós permanecermos nos relacionamentos, a capacidade de nós permanecermos na palavra de Deus. João capítulo 15, verso 7. Projeta aqui, por favor, querido. João capítulo 15, verso 7. Quero que você leia. Se permaneceis em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Irmãos, olha aqui. Pedireis o que quiserdes. O que quiserdes. Nesse o que quiserdes tem gigante aí? Aquele medo que te assola, aquela coisa grande que está diante de você, que você não está conseguindo romper, você não sabe o que fazer. Mas o texto diz, se nós permanecermos na palavra, se nós permanecermos no relacionamento, que nós pedimos, o Senhor vai nos atender. Repita comigo, diz, devemos permanecer na palavra, devemos permanecer na palavra e na comunhão com os meus irmãos. Atos 2:44, o texto diz que a igreja, ela perseverava na doutrina, ela perseverava na comunhão, ela perseverava no partir do pão e nas orações, ela perseverava na comunhão. E o perseverar na comunhão não é uma coisa optativa, porque eu acho bonitinho. O permanecer na palavra, permanecer na comunhão, me capacita para vencer os gigantes. Ninguém é forte sozinho. Ninguém tem capacidade de vencer as oposições espirituais que estão diante de nós, solitários, sozinhos. Nós vencemos o gigante como pedra lisa. Pedra lisa é moldada pela palavra, permanece na palavra. Mas há um bando de crentes que dedica um tempo maior no WhatsApp, nas novelas, do que na palavra. E quer vencer os seus gigantes. Permanecer na palavra, permanecer na comunhão. Então aquela pedra caracachenta vai se tornando uma pedra lisa e uma ferramenta poderosa na mão do Senhor para vencer os gigantes. Escuta uma coisa. Desconfie da vida espiritual de alguém que não é inclusivo no corpo de Cristo. De alguém que é seletivo. Não é possível pela palavra legitimar a vida espiritual de quem quer que seja que é solitário. Porque Deus se manifesta, Ele trata conosco através do corpo. Não dá para legitimar a vida espiritual de quem anda só, e principalmente alguém que não anda com aquele que tem capacidade de tocar na vida dele. Não anda com um discipulador, não anda com alguém maduro, não anda com os irmãos. É impossível você ser transformado numa pedra lisa que vai derrubar gigante, enquanto você não permanece na palavra, enquanto você não permanece na comunhão. Semana passada Daniel disse que pecar deliberadamente é fugir da comunhão. E Franco diz que nós fugimos de Cristo quando nós fugimos dos nossos irmãos. Ninguém é aperfeiçoado, ninguém é capacitado para vencer gigante, qualquer que seja, quando essa pessoa é seletiva, quando essa pessoa é solitária.
o poder, a autoridade que nós temos contra o gigante está no corpo, está na igreja. Bom estar na igreja, bom é ser igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E quando eu me refiro à igreja, é lógico que eu não estou me referindo a um recinto com uma placa na frente, eu estou me referindo a nós, pessoas. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em vós. Nós somos casa de Deus, nós somos pedras vivas, que estamos sendo lapidados pela palavra, estamos sendo lapidados na água, para que a gente seja alguém útil, para entrar na funda de Deus, e derrubar o gigante da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Há um texto em Provérbios, não lembro agora, que diz que aquele que se insurge, aquele que se isola, busca os próprios interesses, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não há ninguém legitimamente discípulo de Jesus que tenha uma vida singular, que tenha uma vida sozinha. A igreja é constituída de interdependência, igreja é lugar de reciprocidade, igreja é lugar de mutualidade, igreja é lugar de contato. Lá atrás, quando Deus estava falando conosco sobre a vida da igreja, comunhão, e o Senhor nos deu uma música, uma canção, diz que a vida da igreja é mais do que reunião, é dia a dia em comunhão, confrontado com a cruz. A vida da igreja é mais do que reunião em reunião, mais do que se vê pela nuca, de domingo em domingo. Vida da igreja, pedra com pedra, é admoestando, exortando, chamando para perto, confessando. Se você fizer um estudo aí, você procura quantas mutualidades no Novo Testamento, quantos mandamentos tem na Bíblia, que envolve uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Não é só eu, uns aos outros. Nós precisamos dos nossos irmãos. Eu preciso de vocês. Vocês precisam de mim. Entende? Entende isso? Tinha um irmão cantando assim, brincando, né? Ele falou assim: eu não vou na sua casa para você não ir na minha. Você tem a boca grande e vai comer minha galinha. O outro diz assim: no céu será uma glória, aqui na terra, aí é outra história. Não dá. Todas as vezes que você foge da comunhão, todas as vezes que você é seletivo na sua comunhão, você deixa de ser uma pessoa melhor. Você deixa de ser uma pedra lisa que vai derrubar o gigante da tua vida. Ninguém é forte sozinho. Nós nos completamos. Nós precisamos uns dos outros. Você está convencido disso? Você está do lado do teu irmão aí? Diz para ele: cara, preciso de você, irmão, preciso de você. Me suporta. Me suporta e amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar para quebrar a comunhão, o meu coração, na força do Senhor, para você vai liberar perdão. Há recurso no corpo de Cristo. Nós precisamos uns dos outros. Nós não somos completos sem nossos irmãos. Vida de igreja, reciprocidade. Vida de igreja, mutualidade. Você vai encontrar na Bíblia, 1 Coríntios 15, 25, não precisa abrir, mandamento para cuidar uns dos outros. Você vai abrir a Bíblia, Efésios 5, 21, sujeitai-vos uns aos outros, por temor de Cristo. 1 Coríntios 3,13, manda suportar uns aos outros. Tiago 5,16, confessa as culpas uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. Irmão, quem não peca aqui? Alguém que não peca aqui, manifesta-te agora, que eu vou seguir você, que você é um Deus. Então, se nós pecamos, nós precisamos ser limpos. Limpos. Como nós somos limpos? Confessando a Deus quando ofendo a Deus, confessando aos irmãos quando ofendo os irmãos, confessando ao coletivo quando peco contra o coletivo.
Então, se você não confessa os seus pecados, tu é bom pra caramba, você não tinha que estar nessa terra. Tem que subir, andar com a alta casta espiritual, mutualidades bíblicas. Davi é uma figura do Espírito Santo. O texto diz que tomou o cajado na sua mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, pôs no alforje, na bolsinha de pastor que trazia, lançando a mão da sua funda, foi se achegando aos filisteus, foi se aproximando dos filisteus. O texto de verso 49, meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, feriu o filisteu na testa, a pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Funda é uma arma de arremesso, tem um miolo assim, uma base central e aquelas cordinhas. O texto diz que Davi pegou aquela arma de arremesso, ele rodou aquela pedra lisinha, rodou e cravou na testa do gigante, ele caiu, e Davi, quando o gigante caiu, Davi retira a sua cabeça, e Davi prevalece contra os filisteus. Davi é uma figura do Espírito Santo. Quantos querem entrar na funda de Deus aqui? Tem que ficar lisinho, tem que ser admoestado, aconselhado, dirigido, discipulado. Culto em culto não rola, relacionamento. Conferência em conferência não rola, relacionamento. Perseverar na comunhão. Mas meus irmãos, eu estou imperfeito, você o quê? Nós temos a graça de Deus, o Espírito Santo, para amar, nos submeter a pessoas reais, não pessoas ideais. Humildade não é algo místico, nós nos humilhamos quando procuramos pessoas que são imperfeitas como nós, mas entendemos que ela tem graça de Deus para nos ajudar, para fazer com que eu seja um pai melhor, um marido melhor, um pastor melhor. Desconfie de qualquer pessoa que tem um estilo de vida cristã só, seletiva. Não é essa pessoa que eu recomendo. Eu digo cuidado, segregada, isolado. Duvida de alguém que diz que é ovelha e não tem influência de um cajado sobre tua vida. Não tem conselho, não tem direção pastoral. Quantos querem ser pedra lisa aqui? Eu quero dizer em nome de Jesus para você aqui nessa noite. Quero desafiar você a exercitar esses princípios que Davi utilizou. Mas eu quero dizer para você em nome de Jesus, que seus gigantes começaram a cair e vão cair. Ele tem que cair. Ele não pode ficar, ele tem que cair. Quantos tem o Espírito Santo aqui? Levanta o seu irmão. O gigante tem que cair. Eu quero que você pense nessa hora, no nome de Jesus, quais são os gigantes que você tem enfrentado? Pensa aí. Não dá para descrever todos eles. Mas qual o gigante que para você hoje tem sido uma afronta? Amanhã, segunda-feira, eu sei que tem pessoas aqui que vão acordar amanhã e falar assim: de onde eu vou tirar aquele dinheiro? Como eu vou pagar essa nota? Há pessoas que evitam até olhar para aquele resultado daquele exame, né? Há um gigante. Pessoas aqui que olham para a família, olham para os filhos, fala: meu Deus, que gigante. Gente que já está ensaiando ruptura, separação, porque o gigante já está grande demais. Mas se você permitir que o Espírito Santo trabalhe em você, não tem gigante que se sustente diante de você. Eles vão cair na força do Senhor. Eles vão cair na autoridade do nome do Senhor. Tu vai dizer para mim: você vem contra mim com todo esse aparato militar, tu vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos, a quem tu tens afrontado. Não despreze os seus irmãos,
são teus irmãos. Ame a igreja, viva a igreja, mergulhe na igreja, guarda o teu coração da reserva, do julgamento que quer que seja. Olhe para o cajado e diz: eu preciso dele, eu preciso ser guiado por ele. Valorize aqueles que te guiam, que te presidem no Senhor. Guarda os teus lábios, quando o teu coração, a tua mente começar a especular aquilo que você sabe que não é da vontade de Deus, deixa o Espírito Santo lapidar você. Exorta mesmo, deixa exortar. Você não canta aqui? Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar o que vocês pensam não cantando isso aí? O que vocês pensam? Deixa queimar o quê? Deixar queimar é se pôr no lombo. Deixar queimar é, ó, sapatinho de fogo. Ame a igreja, honre a igreja, submeta aos seus irmãos, reconheça a autoridade de Deus que tem colocado sobre a tua vida. Guarda o teu coração, para que você não seja dominado pela rebeldia e seja destruído na sua história com Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quantos gigantes vão cair aqui hoje nessa noite, em nome de Jesus? Fecha teus olhos, vamos começar a orar ao Senhor. Bendito o teu nome, Senhor. Bendito o leão de Judá. Bendito Deus invencível. Bendito aquele que morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus. É Senhor soberano e absoluto, aquele que reina. Bendito o Senhor. Quem pode te resistir? Quem pode se levantar contra o teu agir, contra o teu espírito? Agindo Deus, quem pode impedir? Na autoridade do teu nome, Senhor, nos levantamos nesse lugar, e nós declaramos na autoridade do nome de Jesus, que o gigante que tem se levantado na vida de pessoas aqui, Senhor, que tem sido diário a cada dia, aquela afronta, aquela intimidação, nós declaramos no poder, na autoridade do nome de Jesus, caia por terra, tenha a sua cabeça cortada, em nome de Jesus, desapareça para nunca mais voltar. Que em nome de Jesus caia o gigante, todo tipo de gigante, todo tipo de gigante, todo tipo de gigante, que tem de alguma forma aqui, Senhor, oprimido pessoas aqui, todo tipo de gigante, cai em nome de Jesus, em nome de Jesus, cai em nome de Jesus, em nome de Jesus, e que haja pessoas aqui, dispostas a serem pedras polidas nas tuas mãos, pedras úteis para a funda do Supremo Pastor, em nome de Jesus.